Da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Fico feliz nessa noite e um pouco temeroso de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Prometo ser breve. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 21. É o último capítulo do Evangelho de João. João 21, a partir do verso 1. A minha versão é um pouco diferente da de vocês, mas acredito que dá para acompanhar. Amém? Todos acharam? Está aqui, né, na projeção. E diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão, Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filho, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas a uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 grandes peixes, e, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer", disse Jesus. E nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. E foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Amém? Meus irmãos, Jesus morreu. E aí, ao ressuscitar, ele começa a fazer aparições aos seus discípulos. Ora ele aparecia aos 12, ora ele aparecia somente a alguns. E aqui nesse texto vai dizer que essa era a terceira vez que Jesus aparecia. A primeira foi lá no jardim, onde ficava o sepulcro. Assim que ele ressuscita, ele aparece a Maria Madalena. A segunda aparição de Jesus vai ser aos 12, quando eles estavam trancados, reunidos numa casa. E essa é a terceira aparição. E estava ali, o texto diz que estava ali Pedro e mais 6 discípulos. E quando ele vai decidir pescar, e os outros o acompanham. E entrando todos eles no barco, passaram a noite toda pescando, sem conseguir, no entanto, pegar um só peixe. Aqui eu aprendo que os discípulos, por mais que fossem profissionais, ou seja, por mais que eles fossem pescadores, às vezes até mesmo na sua infância, eles eram dependentes de Jesus. Ou seja, Pedro, Tiago e João eram profissionais da pesca, e aí tentaram a noite todinha e não conseguiram pegar um só peixe. Assim como nós, hoje, dependemos também do Senhor para fazer qualquer coisa nas nossas vidas. Muitas das vezes, nós esgotamos nossas forças, nossos recursos, tentando fazer sozinhos aquilo que o Senhor quem vai fazer nas nossas vidas. Ou seja, tentando fazer sozinhos, querendo ser independentes. Em muitas pregações, eu já escutei que nós devemos fazer a nossa parte e Jesus fará a dele. E é verdade. Mas
eu queria dizer que até para a gente fazer a nossa parte, nós precisamos dele. Ou seja, Jesus disse em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Lembram do pai que foi até Jesus para ele expulsar o demônio do seu filho? Aquele filho que o demônio entrava nele e ele ora se jogava no fogo, ora se jogava na água. O pai chega até o filho, o pai chega até Jesus e pede para Jesus expulsar esse demônio. E aí Jesus vai e diz a ele, se podes crer, tudo é possível ao que crê. O pai vai e responde, Jesus, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Então eu aprendo, irmãos, que como dependentes, nós, até na nossa parte, nós precisamos dele. Amém? Mas aí, voltando ao texto, no versículo 4, Jesus entra em cena. Ele chega perguntando aos discípulos se tinham peixe para comer. E eles respondendo que não, Jesus dá a seguinte ordem: lancem a rede do lado direito do barco. Imaginando a ideia, alguns discípulos, um olhando para o outro e dizendo, é brincadeira, né? Porque por mais que nós passamos a noite todinha, joga a rede, tira a rede, joga a rede e tira a rede, e não veio nenhum peixe, e passa um desconhecido na praia e diz, joga a rede do lado direito, um desconhecido, porque o texto vai dizer que eles não sabiam que era Jesus que estava na praia. E aí, é a mesma coisa do irmão Pontes estar ali na loja dele, fabricando um móvel, e ele passa o dia todo tentando e não consegue, e vai passar eu e digo, faz assim que dá certo. Eu acho que o irmão Pontes, já de cabeça quente, deveria olhar para mim e dizer, só pode ser brincadeira, né? Eu, um profissional, o cara vai passando e quer me ensinar. Mas aí eu acredito que aquela ordem para alguns não era estranha. Eu acredito que alguns pararam e começaram a se lembrar de que já tinham passado por uma situação semelhante àquela. Eu queria pedir para os irmãos abrir em Lucas, capítulo 5. Lucas 5. E aí a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão Pedro respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, eu vou lançar as redes novamente. As redes ficam cheias de peixes e começam a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Então, alguns dos discípulos, por mais que parecesse uma brincadeira, o que o estranho na praia tinha mandado, eles se lembraram que eles já tinham passado por essa situação. E então, eles decidem obedecer, acredito já desconfiados de quem estava na praia. E aqui eu começo a ver dependência gerando obediência. Ao obedecer à ordenança e jogar a rede, já não conseguiam recolher de tão cheio de peixes que estavam. E aí, mais uma vez, eu vejo obediência gerando milagres. E aprendo que ao obedecer o Senhor Jesus, temos a certeza de que os milagres e as bênçãos irão nos acompanhar. Amém? Temos o exemplo não só aqui dos discípulos, mas como muitos heróis da fé, que ao obedecer o Senhor, como Abraão, como Moisés, Samuel, que deram ouvido à voz do Senhor, foram ricamente abençoados. Não existe nenhum que tenha obedecido ao Senhor e que tenha perecido. Amém? No versículo 10, Jesus disse, agora tragam
dos peixes que vocês pegaram. Pois quando eles chegaram à praia, tinha apenas um braseiro, um peixe e um pão. E aqui, meus irmãos, eu aprendo que o Senhor, Ele não quer só realizar milagres, e Ele quer desfrutar desses milagres junto conosco. Ou seja, Ele não quer ser Deus da bênção, Ele não quer ser só o Deus do milagre, Ele não quer ser Deus desse momento. Ele quer estar aqui junto conosco. Ele quer ser Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Em nenhum momento Ele deseja somente nos abençoar, mas também compartilhar de tudo que Ele nos dá ao nosso lado. Ou seja, em comunhão plena. E detalhe, meus irmãos, Jesus, Ele não fez só com que pegassem peixes. Ele ofereceu o melhor. Porque o texto vai dizer que eles pegaram 153 grandes peixes. Ou seja, não foi um milagre qualquer. O Senhor Jesus, Ele só quer oferecer o melhor para nossas vidas. Mas, primeiramente, a gente tem que se tornar dependente. E, através dessa dependência, obedecer. Através de a mim. E ao ouvir o milagre, a comunhão plena. Amém? Se você nessa noite decidir tornar-se dependente dele, através dessa dependência decidir obedecer, você vai experimentar milagres e uma comunhão jamais sentida antes. Você pode ver Pedro, que quando ele escuta que era o Senhor que estava na praia, ele não espera nem os outros para ir de barco. Pedro estava tão saudoso dessa comunhão plena com Jesus que ele veste a roupa e salta na água e vai-se embora sozinho. Porque quando Jesus morre, deixa de acompanhar os discípulos. Os discípulos agora estavam ali sós. Então Pedro estava saudoso dessa comunhão plena com Jesus. E aí, amado, Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Se reconhecemos que precisamos dele para tudo. E essa dependência pode e deve gerar obediência. E aí, por que eu falo que ela deve e pode gerar? Porque muitos, ainda hoje, fazem aquilo que somente com Deus nós faríamos. Lembra da transfiguração? Está ali Jesus, Pedro, Tiago e João, sobem ao monte. De repente, Jesus muda o rosto de Jesus e ali as vestes se tornam brancas. De repente aparece Elias e Moisés e uma nuvem cobre eles. E Deus, uma voz sai da nuvem dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me dá muita alegria. A ele ouvi." Ou seja, a ele ouçam, a ele obedeçam. Amém? Jesus disse em Mateus 11:28: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio." Você não precisa tentar sozinho, não. O Senhor, por ser educado, Ele vai permitir que você tente sozinho. Até o dia que você enxergue que você precisa dele, porque sozinho você não vai conseguir. Amém? Por fim, eu falei do exemplo do pai. Você vê que ele esgotou todas as suas forças para expulsar o demônio do seu filho. E ele viu que não tinha jeito sem Jesus. Então, o que somente Jesus ele pode fazer por você nessa noite. Não tente sozinho, não. Você não só vai gastar tempo. Lembre-se amanhã no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, onde estiverem. Lembre-se quando saírem dessa noite. Dependência deve gerar obediência. Obediência gera milagres. E milagres gera comunhão. É um ciclo, meu irmão. Porque ao ter comunhão, você se torna dependente. Você sendo dependente, isso deve gerar obediência em você. Essa obediência vai gerar o milagre e o milagre novamente gera comunhão. É um ciclo. Então saia daqui como se fosse um mantra. Dependência gera obediência. Obediência gera milagre, milagre gera comunhão. Amanhã você vai estar com isso na cabeça. Dependência gera obediência. Obediência gera milagre. Milagre gera comunhão. Amém? E por mais nervoso que eu esteja, eu gostaria de agradecer ao pastor por essa confiança de permitir que eu compartilhasse um pouco da palavra
Senhor, e eu sei que foi um breve momento, mas se eu passar daqui, já não é mais do Senhor, é de mim mesmo. Então, como confiante pela palavra do Senhor, do homem não pode vir nada. Amém? Eu agradeço à igreja em nome de Jesus.